Vamos lá, o presidente Lula disse hoje que não conversa com o Centrão, porque o Centrão, aspas, não existe. O que ele vai fazer é dialogar, disse ele, individualmente com partidos do centro para definir o lugar de cada um no governo dele, Lula. Ele está tentando ampliar a base no Congresso com uma mini-reforma ministerial. Detalhes na reportagem de Tainá Farfã. Lula se reuniu hoje com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O presidente começa a discutir as mudanças que devem ser feitas na esplanada dos ministérios. Mais cedo, na live semanal, o chefe do executivo disse que existe boa vontade dos partidos em participar do governo, mas que quem vai decidir sobre as posições é ele. É direito das pessoas querendo fazer acontecer e falar o seguinte: olha, eu estou a fim de participar do governo. Para participar do governo, você pode ter um ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. O presidente tentou dissolver a ideia de centrão e disse que dialoga com os partidos individualmente. Eu não reúno o centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização. Eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos. Eu quero conversar com o PSD, sabe? Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. Em julho, o Centrão ganhou mais espaço no governo com a oficialização do deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, no comando do Ministério do Turismo, após a desfiliação de Daniela Carneiro da Legenda. Mas o bloco pediu ainda o comando das pastas do Desenvolvimento Social e do Esporte, além das chefias de empresas públicas como Embratur, Funasa, Correios e Caixa. O governo enfrenta dificuldades em definir em quais ministérios vai acomodar outros partidos do Centrão. No processo de realocar as legendas, Lula tenta blindar pastas que são caras ao Partido dos Trabalhadores, como Saúde e Desenvolvimento Social, que é responsável pelo Bolsa Família. Lula busca também evitar a saída de mais mulheres e de ministros que não têm mandato ou partido. Uma projeção da consultoria Arco Advice mostra qual pode ser o tamanho da base do governo com o apoio do Centrão, após uma eventual reforma ministerial nos moldes que o governo está planejando. A coligação que elegeu Lula era formada por 10 partidos e somava 121 deputados e 12 senadores. Com a participação do MDB, PDT, PSD e União Brasil na esplanada dos ministérios, os números saltaram para 284 deputados e 49 senadores. A consultoria estima que o governo pode ter até 374 deputados e 54 senadores, com a entrada do PP e republicanos na equipe ministerial. Renata Agostini, quando a gente fala de um político tão experiente como é Lula, é até um pouco provocativa fazer a pergunta que eu vou fazer a você. Lula, a partir do que a gente ouviu, ele entende a essência do que é o Centrão e está sabendo lidar com isso? Boa noite, William, boa noite a todos. Entende bastante. Não é a primeira vez que Lula tem de negociar com o que nós chamamos de Centrão. Só nós não, né? Eles mesmos se chamam de Centrão. Um tempo atrás, eles tentaram emplacar a ideia do Centro Democrático, né? Ninguém comprou chamar o Centrão de Centro Democrático, eles desistiram, deixaram isso para lá. Lula sabe muito bem, não só o que o Centrão quer, mas que precisa dele dentro do governo. O que está acontecendo, me parece, dessa vez, é que Lula está arrastando demais essa negociação. Inclusive, foi o que a gente viu no caso da chegada de Celso Sabino, do União Brasil, e é o que a gente está vendo nessa segunda etapa. Lula conta nessa fala dele, ele apresenta uma verdade e uma mentira. A verdade é que sim, ele está conversando com os partidos individualmente, né? Se não ele, os seus principais ministros estão recebendo os pleitos, encaminhando, conversando. Mas o governo também está conversando em bloco. Essa ideia do pacote, ou seja, não é só a União Brasil que vai ser contemplado. Nós queremos que o governo aprove um pacote. Isso começou com as negociações com Elmar Nascimento, o líder do União Brasil, que avisou, inclusive, para os outros partidos, olha, tudo bem, vamos lá, estamos tentando aqui fazer uma negociação em bloco. Veja, que bloco? O próprio Centrão. Daniel, é a sua vez. Você considera que nessa inevitável, do
do ponto de vista do nosso sistema de governo, que eu reputo um dos piores do mundo. O conflito está pré-programado entre uma figura que vence uma eleição majoritária plebiscitária, que é o caso do presidente da República, Palácio do Planalto, e um Congresso fracionado eleito pelo sistema proporcional, que no Brasil garante a desproporção, fracionado e fragmentado. Você imagina se isso aí vai dar certo alguma vez. Mas a gente continua tentando, nós brasileiros, há quanto? Pelos uns 30 anos já que a gente tenta fazer esse negócio funcionar. O Lula está sabendo fazer funcionar? É difícil negociar com o leque de partidos que você tem hoje e parece que nenhuma reforma política consegue conter esse número ou nenhuma cláusula de barreira. Agora, como disse a Renata, Centrão, ao contrário do que existe Lula, existe sim. Acho que até começou a ser dito isso de uma forma menos preconceituosa a partir de Eduardo Cunha, 2015, 2016, porque antes eles não gostavam de ser chamados de Centrão, não. A partir daquele momento, o próprio Centrão passou a não oferecer mais resistências para ser chamado de Centrão. O detalhe é que Lula não consegue negociar com os partidos falando só com o presidente ou com o líder dessas legendas. Veja o caso do União Brasil. União Brasil é um partido esfacelado, pelo menos em 3/3. Aquele terço que é mais próximo do governo desde sempre, não tem problema nenhum em se assumir como tal. Um terço mais bolsonarista, que se elegeu, que deve a sua eleição, no mínimo, ao antipetismo, e um terço que está sujeito, sim, a cargos, a emendas, a acenos, a ter capilaridade e fala com seus feudos eleitorais. Ele precisa disso para falar com esses feudos. Agora, a gente chega numa situação em que, por exemplo, se oferece um cargo para um deputado do Republicanos, que é Silvio Costa Filho, que quer o cargo, aparentemente, quer ser ministro, enquanto o presidente do partido, Marcos Pereira, diz: eu não vou aderir ao governo de jeito nenhum, em que você tem vários PPs e vários Uniões Brasil e vários republicanos para agradar. Então, essa ideia de que você vai conquistar um partido e trazer todo esse partido para a base, ou trazer o Centrão como um todo, é uma ideia que não vale mais. Eu lembro do Bolsonaro falando das bancadas temáticas. Nunca deu certo isso aí. O Lula vai encontrar o quê nesse caminho? Bom, todo governo, quando ele vê um risco, né, pelo que eu sinto ali, até da cobertura em Brasília, ele vê um risco, ele se sente ameaçado, ele chama o Centrão. O Bolsonaro, no começo ali de 2020, ele sentiu esse risco com a pandemia e chamou o Centrão para conversar e colocou o Centrão dentro do Palácio do Planalto numa evolução. O Lula, como mensalão, sentiu esse risco e precisou ampliar a base e no segundo mandato, no governo Lula II, precisou fechar com o Michel Temer, né, que era o PMDB da Câmara, que era rachado, e o Lula sentiu esse risco agora também. Olha que interessante, né? O Lula, ele demorou 4 anos, 3 anos no primeiro mandato para abrir completamente o governo, né? Que ele abriu mais no segundo mandato. E agora ele demorou 6 meses para sacar que a composição política do governo montada na transição, ela estava errada, desproporcional e colocava ele e seu governo em risco. Por isso que eles estão abrindo tudo, né? Cada dia a gente vê uma formulação diferente. Eu noto até, de certa maneira, é um pouco de sabedoria, mas é um pouco de rendição também. Sabedoria porque você nota que se você mantiver da forma como estava, seu governo corre um risco real. E é um pouco de rendição de reconhecer uma força política como é o Centrão, que há 10 anos não estava dessa maneira, né? Quem formaliza e institucionaliza o Centrão tal qual a gente o conhece hoje é Eduardo Cunha. Isso evolui para um Arthur Lira hoje. Antes do Eduardo Cunha, era o Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, não tinha esse tamanho todo ali para fazer essas negociações. Então, o Arthur Lira hoje, que é muito atribuído ele quase como uma cria do Eduardo Cunha, ele desenvolve um formato, um modelo, cujo embrião é em 2015 com o Eduardo Cunha. Então eu vejo um misto do Lula, tanto na sabedoria como na rendição, e se entregando ao sistema político para se sustentar e para sobreviver também. Mas, Caio, posso só fazer um adendo? Não sei se é só o Lula que está se entregando para o Centrão
ou se o Centrão também está piscando muito fortemente para o Lula. E isso tem a ver com o adesismo que a gente tem visto de algumas semanas para cá. E olha, hoje um político aqui com quem nós conversávamos, eu e a Renata, dizia o seguinte, lembrou uma frase do ex-ministro Jarbas Passarinho, que dizia, olha, política é como aquela lâmpada em centro velho de cidade, cheia de mariposa. Quando ela se apaga, as mariposas não ficam esperando a troca de lâmpada, elas vão para outra lâmpada. Quer dizer, quando você tem ali um deslocamento de poder, como inelegibilidade de Jair Bolsonaro, sem mais expectativa de poder, o governo que aprovou algumas reformas, tem colhido algumas expectativas de melhora na economia. É natural que esse centrão que estava esperando para definir seus passos seguintes esteja piscando. Não vai sozinho, não vai inteiro, os partidos não vão inteiro, mas a disposição é de aderir. Então eu vejo esse movimento não só do Lula para o Centrão, talvez até principalmente do Centrão para Lula. Eu concordo, mas eu vou abrir uma pequena divergência, porque eu vejo diferenças muito significativas no movimento sendo feito agora e o patrocinado pelo governo Jair Bolsonaro. Ainda que os dois governos tenham entendido que precisam compor com o Centrão, e essa é uma realidade da política brasileira. Veja, se Jair Bolsonaro tivesse vencido a eleição, provavelmente a gente ia estar falando no início do segundo semestre como que o Centrão, que ganhou a eleição, porque seria PL, Republicanos e PP, estava fazendo movimentos para trazer a parte do Centrão que não estava com Bolsonaro na eleição em si, né? Como vai trazer o MDB, como vai trazer o PSD. Essa ia ser a conversa, porque é inexequível na forma como o governo está estruturado hoje não ter esse diálogo e pontes que se conectam com parte desses partidos. Porém, o que Bolsonaro fez foi abandonar esse discurso que Vac lembrou, o discurso da nova política, não vou compor com os partidos porque não dava para fazer desse jeito. E no final, ele dizia o quê? A palavra de Bolsonaro, eu sou o Centrão. Ele abraçou a camisa do Centrão, esqueceu o que ele disse lá atrás, colocou o PP na Casa Civil. E não se via do lado da Câmara dos Deputados uma oposição a ideias do governo. Lira era um soldado do projeto do governo ali, ele estava executando. O que a gente vê agora é, de um lado, Lula sendo parcimonioso, fecha, mas espera um pouco, negocia melhor, traz, onde é que vai encaixar? Não há uma abertura completa de espaços que o Centrão pode ocupar. E do lado do Centrão dizendo, a gente vai sim, a gente quer, claro, cargo, espaço e tal, mas não necessariamente a gente vai entregar todos os votos em todos os projetos. O que Daniel lembra é importantíssimo. O republicano está dizendo que vai para o governo e não será base. Deixa eu puxar esse ponto que a Renata estava trazendo agora. O governo está disposto a tudo, menos os cargos do PT no Planalto? Os cargos do PT no Planalto, a equipe econômica também, né? Sim. O PT, ele conseguiu e creio que vai manter nessa tendência de os cargos-chave, os cargos decisórios, os cargos de núcleo do poder, são os 4 cargos do Palácio do Planalto, né? Secretaria-Geral da Presidência, SECOM, Casa Civil e, qual que é o terceiro? Relações Institucionais. E equipe econômica, Fernando Haddad, esse é o tesouro todo, isso o PT não está disposto a ceder. Mas a gente vê que nessas negociações que estão pipocando, hoje mesmo tinha uma informação, até o próprio Ministério lá da Gestão, da Esther Dweck, né, que é uma petista também, muito ligada ao partido, ao pensamento econômico do partido, também começando a ser cogitado. Acho que tem um tesouro que ele vai guardar, mas até onde ele puder ceder e abrir, ele vai abrir. Ele está nessa toada. E acho muito legal o que o Daniel coloca. O sistema político hoje enxerga o governo Lula III como um governo com chances de sucesso. Eu não coloco de sucesso na ponta, não digo acabar com a miséria, não digo um PIB de 5%, 7%, 8% ao ano. Eu digo um sucesso, sempre que eu coloco sucesso de um governo, eu digo do ponto de vista de sucesso eleitoral. E hoje o sistema político lê o governo Lula III como um governo com potencial de sucesso eleitoral. O que significa isso? Se reeleger esse projeto político em 2026. Daqui a 6 meses isso pode mudar, daqui a 1 ano isso pode mudar. E hoje o sistema político lendo esse governo com um potencial alto de ser reeleito, isso pelos indicadores econômicos, facilita essa coesão executivo-legislativa. O argumento do Daniel, ele se consolida numa palavra, o adesismo, né? A imagem, a figura de linguagem que ele usa, a imagem que ele usa, inclusive, da lâmpada que ele traz lá do Jarbas Passarinho, lá do tempo do ministro da Educação da ditadura militar ainda. Eu era universitário na época, ainda lembro bem dele.
essa imagem do foco de atração, que significa, para eles que querem se reeleger, como você assinala com toda a propriedade, Caio, o foco de atração é como é que eu chego perto dos recursos que eu preciso para tocar meus interesses particulares. De novo, não estou falando em nada ilícito. Mas há um ponto ali também que você mencionou no começo, Daniel, ao qual eu acho que a gente tem que voltar, inclusive porque deve estar na cabeça do público essa pergunta. Espera aí, se vocês analistas concordam com o fato que o Centrão, embora exista ali como tendência, como fluxo, como rio político, é um ajuntamento de partidos e que esses partidos estão divididos, por exemplo, um em 3 pedaços com a União Brasil, o outro que diz, ok, eu vou para o governo, mas não sou base do governo. Como é que se toca uma negociação dessas, Daniel? Às vezes, William, agradando vários setores de um mesmo partido. Veja o caso do União Brasil. Não adianta você ter 3 ministros ditos do União Brasil quando eles não agradam a todos os setores do partido. Então, você tem que distribuir esses cargos de acordo com as alas. E sem a expectativa, talvez, de que você trará para a base ou para as votações mais importantes, essa base, esse partido inteiro. De que cargos estamos falando? Estamos falando dos cargos ali do núcleo duro ali, do Palácio do Planalto, da equipe econômica? Não, mas acho que nem interessa tanto isso ao Centrão. Ao Centrão interessam os ministérios com maior capilaridade, em que vai ser possível fazer uma execução mais alta de emendas. Então aí, claro, a gente vai estar falando de Ministério da Integração, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Social, aqueles ministérios que têm muitos cargos. Então, veja um dos ministérios que está em discussão, por exemplo, portos e aeroportos. Você vai dizer, é uma pasta marginal ali da esplanada, não é uma pasta com grande orçamento. É verdade, não é uma pasta com grande orçamento, mas tem 6 companhias docas debaixo da sua estrutura. Tem a Infraero, tem diretoria executiva, conselho fiscal, conselho de administração, são dezenas de cargos a serem preenchidos. E é isso que faz com que um deputado que está ali votando um projeto importante de qualquer desses partidos do Centrão possa fazer um aceno no seu município, na sua região eleitoral e agradar prefeitos, agradar deputados estaduais, abrir a porta ali de um ministério ou de uma estatal para seus indicados. É isso, na prática, o que ganha voto. É entregar dinheiro, executar uma emenda que viabiliza ali a praça pública, o viaduto, o asfaltamento. É isso que traz voto para o governo no Congresso, ainda que não seja do partido inteiro. Eu detesto ficar transformando o raciocínio sofisticado dos meus colegas em manchetes brutais, mas a que você acabou de produzir é a seguinte: é esse sistema político que produz essa geleia, que garante essa dificuldade de qualquer governo. O do Lula está enfrentando isso, me parece. Eu quero saber o que a Renata pensa disso, de ser realmente transformador, Renata. Eu acho que nessa negociação com o Centrão existem algumas sutilezas que a gente precisa considerar. Então, quando a gente fala da tese do adesismo, que ela é extremamente pertinente e é o que parte desses partidos estão querendo tocar mesmo. Me interessa ter cargos, me interessa ter mais acesso a emendas e por aí vai. Porém, existem alguns fatores no que a gente está vendo agora e que, por isso, eu insisto que eu vejo diferenças muito significativas do processo agora, do processo do governo anterior e que vimos antes. Por exemplo, quando Daniel traz, olha, você tem o Republicanos que diz que não vai ser base. Por que o Republicanos está batendo tanto pé para não ser base? Veja, se você fosse, inclusive, resgatar a história do Republicanos, que era o PRB, ele subiu a rampa do Planalto com o próprio Lula lá atrás, com o vice-presidente José Alencar. Então, você teria até um arco ali, lógico, para dizer que eles estavam se reaproximando. Mas esse partido, há algum tempo, resolveu se reposicionar, dizendo que ali é um partido que tem o seu público conservador, ele é muito ligado à Universal, é um partido de direita e está antecipando uma disputa pelo espólio de Jair Bolsonaro, uma disputa no PL pelo eleitor de direita nas próximas eleições. Para ele, aderir a Lula, aderir à esquerda, é um tiro na eleição municipal ou nos próximos passos. Porém, existe um outro fator. Tem uma ala desse partido, Silvio Costa Filho, o ministeriável, atende a essa ala, que é do Nordeste, e sim, tem interesses eleitorais de se aproximar.
Junto com isso, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tem planos para se colocar como sucessor de Arthur Lira. Então, para ele também, assim, mesmo que ele não seja do governo, interessa ter um pouquinho de trânsito com o PT. Afinal, ele vai precisar, caso esse plano vá à frente, ele vai precisar conversar com hoje o que é a base aliada do governo. Então, existem sutilezas que ajudam a explicar todo esse cálculo que está sendo feito de um lado a outro. Do ponto de vista do governo, para devolver para vocês, o que me parece é sabedor de que o jogo mudou, sabedor de que não, essa conta é bonita, né, 374 deputados, mas essa conta não vai se concretizar, porque ele não leva todas as bancadas, depende do tema. O que me parece que o governo está fazendo é, mais do que tudo, contratar um seguro. Ele tem um seguro, porque ele vai passar a ter pontes, vasos conectantes com essas bancadas, que não são dele, mas ele dá alguns passos e se aproxima. O problema de todo seguro é quando a gente não sabe quanto vai ser o prêmio. Renata,